Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, quando alguém me liga no meio da live, eu tenho que parar porque corta o áudio. Agora eu consegui, ninguém vai me ligar. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o artigo 5º da Constituição. Esse é o aulão número 2 sobre esse artigo. Esse é o artigo mais cobrado nas provas de concurso público, ele tinha que ser ensinado nas escolas. Então ele é extremamente importante, ele tem grande chance de aparecer na sua prova. Isso serve para todas as provas de concurso, então presta muita atenção. Quando a gente fala sobre o artigo 5º, eu estou falando sobre os direitos e garantias fundamentais. A gente já falou que quem é titular desses direitos são todas as pessoas. Todos os brasileiros, natos e naturalizados, inclusive os estrangeiros. Estrangeiros que moram no Brasil, estrangeiros que estão passeando no Brasil. Inclusive, alguns direitos fundamentais são estendidos também a pessoas jurídicas. Por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa, tem direito à imagem? Tem. Pode ser indenizada se caso esse direito for infringido? Pode. Ou seja, até mesmo pessoas jurídicas são detentoras de alguns direitos fundamentais. Primeiro ponto, então, isso eu falei muito na aula passada. O primeiro direito fundamental que a gente estudou é o direito à vida. No Brasil, todo mundo tem direito à vida intrauterina e extrauterina. Intrauterina, porque no Brasil a prática do aborto ela é vedada, é considerada uma prática criminosa, salvo quando a gente fala de aborto para salvar a gestante, aborto terapêutico, quando a gestante está grávida de um bebê portador de anencefalia, um bebê que não tem formação cerebral, e quando aquela gravidez foi decorrente de uma atividade criminosa. Nessas três situações o aborto será permitido. Além disso, eu falei com vocês muito sobre o princípio da igualdade, que está no caput desse artigo, né, na parte inicial desse artigo. Todos nós, todos os homens, são iguais perante a lei. Essa igualdade é igualdade formal. Quando você escutar essa palavra formal no direito, as formalidades da lei estabelecem que todo mundo é igual. Mas a gente sabe que na prática, na matéria, nem todo mundo é igual. Existem pessoas ricas, outras pobres. Existem pessoas que têm algum tipo de deficiência, outras que não. Então, na matéria, existem diferenças entre os seres humanos. E é um dever do Estado promover uma redução das desigualdades. Então, a despeito do fato de que na lei todo mundo é igual, o Estado deve atuar de forma a garantir uma igualdade material ou isonomia material. Como assim, prof? O Estado vai tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida em que há uma desigualdade. O Estado não trata todo mundo da mesma forma. Por isso que algumas pessoas que estão numa condição de miserabilidade, senhores mais velhos, que não têm condição de prover seu próprio sustento, eles recebem um benefício do Estado. Agora você que está cheio de força de trabalho, está cheio de vontade, não vai receber. Então você vai lembrar o seguinte, existe uma diferença. Igualdade formal é igualdade perante a lei. Igualdade material é a atuação do Estado para fins de garantir uma redução das desigualdades. O Estado vai tratar os iguais da mesma forma e os desiguais de forma diferente, no sentido de reduzir as desigualdades que existem entre os seres humanos em sociedade, beleza? Aí nesse sentido a gente fala que homem e mulher é igual, né? Homem e mulher perante a lei são iguais, mas nós sabemos que a mulher é um sexo mais frágil, né? A mulher é mais fraca fisicamente. Sabendo disso, a mulher também é vítima de violência doméstica. Então, o que o Estado faz? O Estado instituiu, por exemplo, a Lei Maria da Penha para conferir uma proteção maior para a mulher, para reduzir essa desigualdade que existe entre homem e mulher, beleza? Ok, revisei alguns incisos aí, vamos falar sobre o próximo inciso. Inciso 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Gente, isso é matéria tanto de direito constitucional quanto de direito penal. Quando eu falo de tortura, tortura é considerada uma prática criminosa, é um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. É um valor central da nossa sociedade. Quando você pensa na Constituição de 88, ela foi instituída logo depois da ditadura militar. Ou seja, havia sim uma preocupação muito grande em vedar a prática da tortura. Então a tortura é vedada. Sobre esse tema, eu quero falar um pouquinho com você sobre uma súmula que eu tenho certeza que vai aparecer na sua prova. Súmula vinculante número 11. Essa súmula estabelece que só é lícito o uso de algema na situação em que há um receio de fuga ou resistência daquele criminoso.
Você lembra, não sei se vocês estão tão jovens assim, eu me lembro quando eu era jovem, a gente via muito no Jornal Nacional pessoas sendo presas, algemadas. Isso era comum, sabia? Só que o que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos, com a Operação Lava Jato, muitas pessoas muito poderosas foram presas. E aí rolou aquele constrangimento. Ah, meu filho tá me vendo algemado na televisão, não precisa de usar algema. Essas pessoas muito poderosas usaram o poder que elas têm para influenciar o STF para então editar essa súmula. Agora, gente, usar algema só quando há receio de fuga, aquela pessoa, aquele criminoso, a gente tem o receio dele fugir, ou então alguma resistência. Somente nesses casos. Isso está ligado à noção de tortura porque foi justamente com esse argumento, usar algema está ferindo a dignidade da pessoa humana, foi com esse argumento que esse entendimento foi modificado. Então você está vendo que com a evolução da sociedade, os entendimentos mudam, as coisas mudam, né? Só é lícito usar algema quando aquele bandido, quando aquele criminoso, a gente tiver um receio que ele vai fugir, ou quando existe algum tipo de resistência. Próximo inciso. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Gente, esse inciso aqui tá em vermelhinho no manual, vocês já sabem, né? Tudo que está destacado em verde no manual responde a até 100 questões. O que está destacado em vermelho há mais de 300 questões de prova. Então, você, na medida que está lendo, já consegue perceber o que tem mais chance de aparecer na sua prova, o que é mais importante, o que é mais cobrado. E isso já te coloca na frente de muita gente. Além disso, terminou de ler a página? Não espere até o final do capítulo para responder a questão. O segredo da aprovação é o seguinte: acabou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões no final de cada página e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Ou seja, acabei de ler, já sei o que é mais cobrado, já entendi aquela matéria, agora eu vou ver como é que a banca cobra. Sabe? Assim você vai perceber, poxa, eu achei, não estava dando valor para essa questão e ela cai. Poxa, isso é importante, sabe? E aí quando você aplica o conhecimento na hora, a chance que você tem de memorizar é muito maior. Vocês têm algo muito precioso que é o tempo. Não adianta querer assistir todas as videoaulas do YouTube, ler todos os PDFs. Você precisa sempre responder questão. Página a página, responder questão. Beleza? Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Galera, é livre a manifestação do pensamento. Nós estamos em um país livre. Existem países em que as pessoas não são livres, sabia? Para manifestar o seu pensamento. Nós estamos em um país livre. Só que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Como assim? Você tem o quê? Você tem que assinar aquela manifestação de pensamento. Não adianta você achar que pode sair falando qualquer coisa por aí não, porque não é bem assim. O seu direito termina quando começa o do outro. Se a sua manifestação de pensamento ofende a honra, a imagem de alguém, gera um dano a uma outra pessoa, você vai ser responsabilizado. É por isso que você tem que assinar. É por isso que a gente tem que saber quem tá, manifestando aquela opinião. Vai que aquela opinião é ofensiva, vai que você se sente ofendido com ela, correto? Próximo inciso. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Galera, esse inciso aqui tem amarelinho, quer dizer que ele responde a 200 questões de prova. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de estudar na hora. Tá com dúvida? Escuta a explicação em áudio no início de cada página. Vamos entender. Como eu falei com vocês, é livre a manifestação de pensamento. Então, se você chegar agora em um jornal, falar que você tem muitas provas contra o prefeito, contra o seu vizinho, contra o dono de uma construtora, você apresentou essas provas e o jornal foi lá e publicou aquela notícia colocando o seu nome, né? Que você que encaminhou toda a informação. Aquela pessoa, né, que foi ofendida com a sua manifestação de pensamento, ela vai ter o quê? Direito de resposta. Ela vai poder entrar em contato com o jornal e falar: jornal, você divulgou uma notícia falsa a meu respeito. Uma notícia que gerou um dano à minha imagem, uma notícia que gerou um dano moral a mim, um dano material, eu perdi até meu emprego. Agora, jornal, você vai me dar o mesmo espaço que foi conferido àquela primeira notícia, o mesmo espaço para que eu possa me defender. Esse é o direito de resposta. Direito de resposta proporcional ao agravo. Então, quem se sentiu ofendido com aquela manifestação de pensamento naquele veículo de comunicação
vai ter o direito de resposta. Gente, eu coloquei até um exemplo aqui, olha. Exemplos de direito de resposta. A gente pode citar o caso Band versus Silas Malafaia. Na Band News, um jornalista acusou o Malafaia de explorar a fé alheia. Ô Malafaia, você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel. Sabendo da sua garantia constitucional do direito de resposta, o Malafaia conseguiu na Band que a Band o entrevistasse para ele expor o ponto de vista dele. Olha só, todos os exemplos que eu falo com vocês sempre estão no manual, né, gente? A gente sempre traz exemplo de tudo para tornar tudo fácil. Próximo inciso. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Como assim? Aqui a gente está no Brasil, no país laico, né? O Brasil, ele tem uma posição neutra, né, no campo religioso. Você pode aí ter a sua crença, você pode ter a sua religião, não existe uma imposição. Nós, brasileiros, temos que ser católicos. Não existe uma imposição. Por isso que a gente vê tanta variedade aí, tanta diversidade, que coisa boa. Próximo inciso. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Por exemplo, presídio, né? Entidade de internação coletiva. As pessoas estão ali naquele presídio, deve sofrer pra caramba, né, gente? Deve ser uma situação muito complicada. Elas têm direito assegurado na Constituição de quê? De assistência religiosa, de um padre prestar uma assistência para aquelas pessoas, para um líder religioso prestar uma assistência para aquelas pessoas. Já deve ser muito difícil estar ali. Próximo inciso. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Como assim, prof? Pessoal, se porventura você aí foi chamado para cumprir um período de serviço militar obrigatório, mas em conformidade com as suas convicções, com a sua crença, com a sua religião, você não pode desempenhar nenhum tipo de atividade voltada aí, atividades militares, guerra, você não pode, você não acredita nisso, e o Estado brasileiro não vai te obrigar a ir contra as suas crenças. Isso chama escusa de consciência, você pode se excusar de cumprir aquela obrigação em razão da sua consciência, em razão do que você acredita, você pode se excusar. Só que nesse caso você vai ter que o quê? Cumprir uma prestação alternativa. Então vamos dizer que você não vai poder cumprir a atividade ali militar mesmo, de combate, mas o Estado poderá impor para você que não acredita na guerra, não acredita nesse tipo de atividade, que isso vai contra a sua religião, ele pode estabelecer que você então vai desempenhar uma atividade administrativa em um hospital público, um hospital militar. Isso pode acontecer, ou seja, você pode se excusar de cumprir uma obrigação que foi imposta a todos em razão do que você acredita, mas você vai ter que cumprir uma prestação que alternativa. Prof, se eu não cumprir a prestação alternativa, aí seus direitos políticos vão ser suspensos, então presta atenção. Então você pode sim falar, eu não posso cumprir isso, isso vai contra a minha religião. Tudo bem. Então cumpra a prestação alternativa, tá bom? Beleza. Próximo inciso. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. O que acontece, gente? Você é um artista, você não precisa pedir uma licença do Estado para divulgar uma música, para divulgar um livro seu, para divulgar uma peça de teatro. Essa censura existiu, né? No período da ditadura militar não existe mais. Não existe essa censura. Só que essa liberdade, ela encontra limites. Todos os direitos, nenhum deles é ilimitado. A gente está numa vida que gente social, né? Um depende do outro, nós estamos todos juntos formando uma coisa só, não é verdade? Então, se por exemplo, eu estou elaborando uma grande peça de teatro, só que essa peça tem conteúdo adulto, as pessoas ficam sem roupa, simulando algumas posições. Então não é muito bacana para uma criança assistir aquela peça, né? Por essa razão existe a classificação indicativa. Ou seja, é livre, né? Qualquer tipo de manifestação de arte, mas desde que haja uma classificação que respeite todas as outras pessoas, né? Aquela pessoa que é mãe, que tem uma família, ela não pode ser pegada de forma despercebida, né? Sem qualquer tipo de orientação, entrar numa peça dessas. Correto? Por essa razão que existe a classificação indicativa. Não há censura, mas esse direito não é absoluto, como qualquer outro direito não é absoluto. Beleza, próximo inciso.
São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Gente, cada um de nós tem direito à intimidade, à vida privada e à honra. A honra, ela se divide em objetiva e subjetiva. Honra objetiva é o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu, professora Gabriela Xavier, estou há 10 anos no mercado, aprovando milhares de pessoas. Se alguém vier na internet falar mal de mim, a minha honra objetiva vai ser o quê? Muito ofendida. Eu posso pedir uma indenização. Uma indenização por qualquer tipo de dano, claro que posso. Agora, a honra subjetiva é diferente. Honra subjetiva é o que eu acredito sobre mim mesma. A minha concepção no mundo social, digo, do que eu acredito, qual que é o meu papel, quem sou eu perante essa sociedade, correto? O que eu sinto aí? Então, quando a gente fala de honra, se divide em subjetiva e objetiva, né? Próximo inciso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Galera, primeiro inciso que tá aqui de vermelhinho, esse responde a mais de 300 questões de prova. Esse é muito cobrado. Terminou de estudar essa página, gente? Aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Eu já mostro pra vocês. Tudo que está em verde responde a 100 questões, e o que está em amarelo a 200 e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Eu já te mostro o que é mais cobrado. Gente, a casa, ela é inviolável, né? Ninguém pode entrar na minha casa sem a minha autorização, né? Salvo em situação de flagrante delito, tá acontecendo um crime na minha casa, desastre, né? Eu tenho uma situação de desastre, ou por determinação judicial durante o dia. Lembrando que em situações de desastre, de flagrante delito, pode ser a qualquer momento, de noite ou de manhã. Ponto importante, quando eu falo casa, não tô falando só da casa, eu tô falando de qualquer compartimento que é habitado, né, gente? Qualquer compartimento que não é acessível ao público, né, que é privativo, que ele é habitado. Professora, eu tenho um apartamento que tá alugado. Ele tá alugado para uma pessoa que não está pagando o aluguel. Não pago o aluguel, professora, eu quero entrar no meu imóvel, ver como é que ele tá, qual que é o estado do meu imóvel hoje. E, poxa, eu quero conversar com esse inquilino aí, não sei, fazer alguma coisa, vou entrar, eu tenho a chave? Posso? Não pode. Não pode. É a casa do seu inquilino hoje, né? Ele mora ali, você não pode entrar sem a autorização dele. Não pode, não pode. Só em situações o quê, gente? Flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Não pode, beleza? Próximo inciso. Galera, tá ficando um pouquinho enorme essa live, eu vou dividir ela em duas. A gente já chegou no inciso 11º. Amanhã eu continuo a falar sobre esse artigo, tá bom? Esse artigo é importantíssimo, eu vou deixar essa live salva pra vocês. Pode assistir, aproveita esse conteúdo. E quem ainda não tá no grupo de dica gratuita, gente, é só seguir, clicar no link da minha bio e participar dos grupos de dicas gratuitas. Você recebe gratuitamente aulas todos os dias e questões comentadas todos os dias. Nem eu acredito pra você continuar aí em frente. Galera, semana que vem a gente vai lançar o famoso manual de direito penal que já tá saindo do forno. Meu Deus do céu. Ficou o melhor material que eu já fiz na minha vida. Eu sei que tem muita gente aqui aguardando. Com aquela metodologia que vocês já gostam, com videoaula, com milhares de questões respondidas, com as cores mostrando o que é mais cobrado, com exemplo de tudo, todos os tópicos da matéria, semana que vem, segunda-feira. Já tô avisando, porque tem muita gente pedindo, segunda-feira. Galerinha, um beijo grande pra vocês, eu volto amanhã, tá bom? Foi ótimo estar aqui. Tchau, tchau!